Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Campeonato Paulista, jogaço, Novo Horizontino e Corinthians. Mas no vídeo de hoje eu quero dar destaque ao super Anderson Moreira, o homem que resiste ao fim, um treinador que luta contra a obviedade, que é a morte dos chamados treinadores do segundo escalão, muitos que já estiveram em Ceará, Bahia, Vitória, até no Bahia, né, que hoje é um clube de primeira prateleira de futebol brasileiro. Muitos antes do Rogério Ceni já não conseguem se firmar no cenário nacional, num grande clube. Digo aí Guto Ferreira, por exemplo, que era um treinador que estava sempre nos grandes polos nordestinos, paulistas até, em equipes relevantes do interior paulista, e não consegue resistir a essa capitalização, supercapitalização do futebol brasileiro, com treinadores estrangeiros, e os brasileiros que ainda sobrevivem estão nos clubes menores. Até o Remo, o clube do Remo, também com treinador estrangeiro, o Osório, e os famosos boleiros da nova geração, que são inteligentes, que têm os seus valores, eles acabam sumindo nesse mercado que os engole. Anderson Moreira é uma resistência. Anderson Moreira se reinventa no Novo Horizontino. Já há algumas temporadas a equipe de Novo Horizonte bate ali na trave para jogar uma Série A. E não desanima. Cada ano que passa, o Novo Horizontino monta um time melhor. E não mandou embora o Anderson Moreira, apesar da frustração de mais uma vez não subir para a Série A, bater na trave na Série B. O Novo Horizontino faz uma campanha brilhante no Campeonato Paulista. É a melhor equipe do campeonato até o momento em pontos corridos. E hoje vai jogar contra um Corinthians que também encontra o seu melhor momento nos últimos meses, muito sereno, muito consciente daquilo que pode fazer, daquilo que dá para fazer. O time do Dorival Júnior parece ter encontrado a medida certa dos seus limites. Vitória no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante, preparando-se para a fase de grupos da Libertadores da América, atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil, então um elenco que sabe muito bem das suas capacidades. Mas vai enfrentar um Novo Horizontino que não tem medo de bicho-papão. No jogo contra o Santos, o Novo Horizontino em nenhum momento achou que não conseguiria. Venceu por 2-1 com o apoio da sua torcida, que hoje vai apoiar também. E o Anderson Moreira, que é o destaque do vídeo de hoje, ele foi muito injustiçado em boa parte da carreira, muito pelo jeito, pelo estilo da pessoa Anderson, que tive a oportunidade de conhecer, de lidar com ele muito tempo, quando esteve no Rio de Janeiro trabalhando no Botafogo, que é uma pessoa extremamente gentil. O Anderson que trabalha é muito diferente do Anderson do trato normal, uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa de grupo, uma pessoa que conquista os jogadores, mas que tem os seus métodos. Mas que deixa muito clara a linha de trabalho, a linha disciplinar de trabalho. O Novo Horizontino comprou o barulho, porque o Novo Horizontino, assim como o Botafogo, ele viu o valor, ele entendeu que, por mais que a glória não tenha chegado naquele momento, existem outros rivais, né, que estão à frente. Mas há valor nisso aqui. Há muito valor no que o Anderson Moreira desenvolve nos seus trabalhos. O Botafogo estava desesperado. Ele precisava de alguém, na verdade, na situação do Anderson no Botafogo, não era nem alguém que... O Botafogo não precisava comprar a ideia, o barulho do Anderson. Estava difícil encontrar alguém que comprasse o barulho do Botafogo. Ninguém queria. 13º, 14º lugar na Série B. Ninguém queria. O Anderson comprou o desafio.
Ali, ele que já tinha minha admiração, ele também ganha meu respeito como profissional. E ele compra o Bauru, ele vira o Botafogo de cabeça para cima, porque o Botafogo estava de cabeça para baixo, né? E ele consegue, com muita galhardia, coragem, competência, pelos métodos dele, ele consegue. Ele é o grande responsável pelo acesso. Ele e a sua equipe, Luiz Fernando Flores, ele é o grande responsável. E é injustiçado, de certa forma, no ano seguinte, porque não teve tempo de mostrar para o acionista majoritário, que chega, John Textor, o seu valor. Ele não teve esse tempo, né? E ele é substituído por um treinador dessa geração, em termos de futebol global, dessa nova geração portuguesa, né? Que é o Luiz Castro, que hoje está no Grêmio. O Anderson Moreira, depois dali, foi para alguns outros polos, sem muito sucesso. Foi para o Sport, que é um grande clube também, no Nordeste brasileiro, campeão brasileiro. Sem muito sucesso, até chegar ao Novo Horizontino. Porque, em tese, seria um declínio, mas para ele, não. Anderson Moreira é contra esses rótulos, essas etiquetas, né? De ascensão, declínio, time pequeno, time grande. Anderson Moreira simplesmente faz o seu trabalho. E é um trabalho muito bem feito. Existe limite para o que o Anderson pode conseguir no Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino fosse eliminado pelo Santos, estava tudo bem. Ele está pegando um gigante do futebol. Está tudo bem. Um time que, em tese, é melhor. Mas até nisso o Novo Horizontino está reescrevendo a história no futebol paulista. Acabou, né? O Novo Horizontino é uma das vozes que diz: acabou esse papo de que São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos sempre estarão entre os melhores. Não, não. Nós somos melhores que o Santos e nós vencemos. A Portuguesa quase reescreveu também essa história tirando o Corinthians. E hoje é o confronto de duas equipes que resistem no Campeonato Paulista, né? Corinthians resistiu ao fim, o atual campeão, com muita raça, buscando empate e vencendo nos pênaltis, e o Novo Horizontino mostrando por que ele foi o primeiro colocado na fase geral. Ele mostra o motivo. E hoje vai ser um grande confronto. E digo, hein, o Novo Horizontino tem chance. Tem chance. Bom, o que tá difícil mesmo é de o Pedrinho cumprir a sua promessa. O Pedrinho traçou um prazo para o novo treinador até a semifinal de amanhã. Não vai rolar. Não vai rolar. O Vasco traçou um plano impossível, ele criou um sonho e demorou para entender que esse sonho era impossível na busca por um treinador. E como ele buscou o impossível e se mostrou disposto a pagar mais do que o normal no futebol brasileiro, agora que ele sai do impossível para o possível, agora os outros treinadores estão jogando para o alto também o valor. Porque o próprio Vasco inflaciona a pedida. Ele vai atrás do Arthur Jorge. O Arthur Jorge ganha 5 milhões de reais. O Vasco achou que ia pagar quanto pro Arthur Jorge? Ah, não, estávamos trabalhando com 2,5, até 3, né? Sangrando muito a folha. Opa! Aí o Renato Gaúcho, que antes queria 1,5, vai querer 2. E se queria 2, vai querer 2,5. Olha o problema que o Vasco arrumou para si mesmo. Não quer os meus serviços? Tudo bem. Em algum momento outro clube vai querer e vai pagar aquilo que eu estou pedindo no inflacionado futebol brasileiro, né? Então o Vasco vira mais uma semana sem treinador. Isso é muito ruim porque um novo treinador é sempre um gás, é sempre um ânimo, é sempre uma novidade, é sempre a esperança, né? E é uma razão para acreditar que poderia haver uma virada no Maracanã contra o Fluminense. Do jeito que está, pode acontecer porque é futebol. O Fluminense está muito desfalcado, o Zubeldia vai ter muitos problemas. Porém, pelo cenário, difícil, né? Difícil. Enfim, vejamos as cenas dos próximos capítulos na eterna novela do Vasco da Gama. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.